Você tem uma Bíblia em casa. Talvez até no celular. Mas quando foi a última vez que ela realmente mudou alguma coisa na sua vida? Essa pergunta incomoda. E incomoda porque alguns cristãos conhecem a Bíblia de longe, mas não de dentro. Hoje a gente vai ver juntos porque esse livro não é apenas mais um livro religioso. Porque ele tem autoridade sobre tudo que a gente crê e sobre tudo que a gente vive. E o que acontece quando a gente ignora isso? Fica até o final, porque a parte mais prática vem lá no fechamento. Imagina a cena. Jesus está no deserto. 40 dias sem comer. Fisicamente no limite. E é exatamente nesse momento que o inimigo aparece para tentá-lo. Mas cada vez que Satanás tenta, Jesus responde com a mesma coisa. Não com um argumento filosófico. Não com uma opinião pessoal. Ele diz, está escrito. Está escrito. Está escrito. Isso está em Mateus capítulo 4. E o que Jesus está comunicando é simples e poderoso. A minha vida é pautada pela palavra de Deus. Ela é a regra. Ela é o padrão. Ela decide. E quando Satanás tenta distorcer a própria escritura, Jesus responde, também está escrito. Em outras palavras, quem explica a Bíblia é a própria Bíblia. Nenhuma aplicação distorcida de um texto pode sobreviver quando outras partes da escritura contradizem. 3 respostas. 3 vezes a mesma fonte. Esse é o padrão que Jesus deixou para a gente. Agora a pergunta que a gente precisa responder: por que a Bíblia tem esse nível de autoridade? Por que ela pode ser chamada de regra de fé e prática? A resposta está na sua origem. Em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, a Escritura diz de si mesma: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda. Não uma parte. Não a maior parte. Toda. Em 2 Pedro capítulo 1, versos 20 e 21, Pedro explica como isso aconteceu. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Homens participaram. Mas quem conduziu foi o Espírito Santo. É por isso que esse livro é diferente de qualquer outro livro que já foi escrito. E a Bíblia não apenas afirma isso sobre si mesma. Jesus confirmou. Em João capítulo 5, verso 39, Jesus disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Em Lucas capítulo 24, verso 27, depois da ressurreição, Jesus pegou tudo o que estava escrito em Moisés e em todos os profetas e explicou aos discípulos o que dizia a respeito a ele. A Escritura inteira apontando para ele. Jesus também autenticou personagens que o mundo tenta ridicularizar. Ele falou de Adão. Falou de Noé. De Abraão, de Moisés, de Davi, de Jonas. Não como lendas. Não como histórias ilustrativas. Como verdade. E a conclusão é lógica e direta. Se a Bíblia toda não é digna de confiança, Jesus, que baseou todo o seu ensino nela, também não era. Mas se Jesus é digno de toda confiança, a Escritura tem que ser. Só a palavra Escritura aparece 32 vezes no Novo Testamento. A frase está escrito aparece mais de 80 vezes. A Bíblia está o tempo todo apontando para si mesma como a fonte, como o padrão, como a autoridade. Em Gálatas capítulo 1, versos 8 e 9, Paulo vai ainda mais longe. Ele diz, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Não importa quem está pregando. Se contradiz a Escritura, está errado. A autoridade não está na pessoa que fala. Está na palavra que foi escrita. E em Atos capítulo 17, verso 11, a Bíblia elogia os judeus de Bereia porque eles ouviam a pregação e depois iam conferir nas Escrituras se era assim. Examinar a Bíblia é chamado de ato nobre. Isso significa que a gente não pode simplesmente acreditar no que ouve, precisa verificar se está escrito. Um só Deus. Uma só autoridade. Uma só regra de fé e prática. Essa é a Escritura Sagrada. Agora vem a parte que muda tudo. Para viver pela palavra, a gente precisa conhecê-la. Em Mateus capítulo 22, verso 29, Jesus disse a pessoas religiosas: errais, não conhecendo as Escrituras. Pessoas que frequentavam o templo, que participavam da vida religiosa, mas não conheciam a palavra. E erravam por causa disso. 3 atitudes práticas que a Escritura nos chama a ter. Primeiro, buscar. Em Esdras capítulo 7, verso 10, está escrito que Esdras se propôs no coração a buscar a lei do Senhor. Antes de qualquer coisa, a decisão de ir atrás. Em Colossenses capítulo 3, verso 16, Paulo diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Não superficialmente. Ricamente. De forma que transborde. Segundo, praticar. Não adianta conhecer e não viver. Em Josué capítulo 23, verso 6, Deus orienta: esforcem-se muito para guardar e cumprir tudo o que está escrito. A palavra não é para ser admirada de longe. É para ser vivida. Terceiro, compartilhar. Em 1 Pedro capítulo 3, verso 15, a Escritura diz que a gente deve estar sempre preparado para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que temos. O que a gente recebeu, a gente tem responsabilidade de transbordar. A palavra que nos trouxe esperança precisa ser explicada a outros. E o custo de ignorar isso está em Oséias capítulo 4, verso 6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Não por falta de fé. Por falta de conhecimento da palavra. Em João capítulo 8, verso 32, Jesus prometeu: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O conhecimento da Escritura não é uma obrigação religiosa. É o caminho para uma vida livre. Em 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, Paulo orienta: apresente-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar a palavra é como um guerreiro que sabe usar a espada. Não segura com medo. Usa com precisão. A pergunta que fica é direta: você tem se dedicado a conhecer as Escrituras? Não para impressionar ninguém.
não para ganhar debates, mas para viver o que ela diz e transbordar para quem está ao seu redor. A Bíblia é o manual do fabricante, a nossa regra de fé e prática, e ela está esperando ser conhecida por você. Se esse ensino te ajudou, compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Inscreve-se no canal e ativa o sininho. A gente tem muito mais pela frente.